Olá, aqui quem fala é o professor Paulo Simon Ribeiro Rocha, professor da disciplina de cabeamento estruturado do nosso curso técnico em redes de computadores. Nesta aula, iremos abordar o tema certificação. Temos como objetivo para essa aula compreender a necessidade e importância dos testes de campos. Temos como objetivo compreender a necessidade da certificação em uma rede de computadores. Certificação. Ao término dos trabalhos de instalação dos equipamentos, lançamento dos cabos e instalação das conexões, é o momento de realizar uma tarefa muito importante para o sistema de cabeamento estruturado, que é a de verificar se está tudo conforme manda a norma de cabeamento, ou seja, se o comprimento dos cabos e a inserção dos conectores estão de acordo com os parâmetros de interferência. É neste momento que é informado que todo o trabalho foi realizado seguindo rigorosamente os padrões, garantindo a performance e a qualidade do cabeamento. Para efetuar esse trabalho, é necessário utilizar equipamentos adequados, no qual ajudarão a realizar com precisão a certificação do cabeamento. Para isso, temos alguns equipamentos, tais como testador de cabos, onde eles são utilizados para realizarem testes nos condutores dos cabos de pá traçado, certo? São equipamentos mais simples em suas funções, em que são utilizados para testar apenas a continuidade dos condutores, apontando falha de algum condutor ou conexão cruzada. Esses equipamentos eles são utilizados para teste de campo, para o dia a dia do técnico, que fará pequenos reparos no cabeamento. Não é utilizado para certificar o cabeamento no todo. Temos também o qualificador de cabos. O qualificador de cabos ele tem como objetivo identificar se um link de cabeamento já instalado pode transmitir dados com sucesso usando uma determinada tecnologia de rede. Ou seja, se o cabeamento ele suporta a largura de banda requerida. Por exemplo, com o qualificador de cabos é possível saber se o cabeamento ele suporta a tecnologia 100 base TX ou a 1000 base T para a transmissão de dados. Os qualificadores eles possuem ainda outras funções, como o teste de funcionalidade da rede. Então, dessa forma, o qualificador ele detecta o que está na outra ponta do cabo e demonstra a configuração do dispositivo, além de identificar as portas do switch não utilizadas, mapeando assim os cabos e indicando a metragem dos lances. Além disso, temos o certificador de cabos. As ferramentas de certificação elas servem para realizar medições e testar a funcionalidade e o desempenho dos cabos, comparando os resultados obtidos com as normas vigentes. Certo? Então, vai ser feita uma comparação de acordo com as normas para ver se está tudo ok. Representa um atestado, garantindo o bom desempenho dos cabos. A certificação do cabeamento estruturado ela responde a algumas perguntas, tais como: qual é a eficiência da transmissão do sinal pelo cabo? O sinal está livre de interferência? O sinal tem potência suficiente ao chegar a outra extremidade do cabo? Essas perguntas elas serão respondidas no momento da medição dos principais fatores que determinam a qualidade da instalação, tais como a paradiafonia, a perda de retorno em seção, que é a atenuação, atraso de propagação, o desvio de atraso de propagação, PS Next ou PS Effect, a relação atenuação paradiafonia, entre outros. Ao medir os parâmetros listados, certo? Ele vai verificar esses parâmetros, o certificador ele qualifica o cabo como adequado ou não. E aí ele recebe os seguintes termos, pass ou fail, Então, se estiver aprovado, vai receber o pass. Se não for aprovado, fail, falhou, certo? E o certificador, além disso, ele armazena os dados coletados nas medições. Ao contrário do testador de qualificador, um certificador de cabos traz como grande desvantagem seu alto custo de investimento. De fato, os certificadores eles são muito caros. Se vocês colocarem aí no Google certificador de cabo, vocês vão ver preços absurdos, preços acima de 10 mil reais. Esse preço talvez se justifique por se tratar de um equipamento que realiza mais de 35 mil medições precisas em poucos segundos.
medições extras exigidas por norma. Então é um equipamento bem caro, tem essas qualificações, né? Então faz mais de 35 mil medições para verificar se está de acordo com as normas em poucos segundos. Tá? Falando um pouquinho sobre a importância da certificação, trouxe para vocês um exemplo, né? Essa situação ela ocorreu no estado de Santa Catarina, em que o maior problema foi justamente a falta de certificação. Uma empresa de Santa Catarina ela abriu um chamado com a seguinte descrição: base de dados do Access corrompida. Esse problema dessa empresa, ela ocasionava retrabalho e perda das informações cadastradas. Foram realizadas trocas de equipamentos, de rede switch, troca dos cabos de manobra e até o próprio computador, e ainda assim não surgiu efeito. Aí, com a ajuda de um certificador, foi analisado, né, a estrutura do cabeamento e verificado que o cabeamento horizontal que atendia o equipamento possuía mais de 90 metros, da sala de telecomunicações até o ponto de telecomunicação da estação do usuário. E isso, né, era o que ocasionava o problema. Então, após a diminuição do cabo e troca do equipamento de local, o problema foi resolvido. Se fosse realizada a certificação antes da entrega da obra, problemas semelhantes a este não aconteceriam. Então, esse problema ele só foi resolvido graças a um certificador. Tá? Apesar do seu alto custo, ele pode trazer aí grandes benefícios em um cabeamento estruturado. Pode e vai trazer grandes benefícios. Os parâmetros dos cabos eles são importantes, pois verificam diversos fatores que podem ocorrer, né, que podem onerar o sistema de cabeamento estruturado, como comprimento, conexão correta, entre outras. Tá? Então, há alguns parâmetros de testes de cabeamento, de patraçado, principalmente, tá? E aí esses parâmetros, eles dão alguns resultados justamente sobre o sistema de cabeamento estruturado, né, para ver se está tudo ok com o comprimento, a conexão, entre outros. A exemplo, nós temos o parâmetro, né, que é chamado de wire map, ou mapa de fios, né, e esse teste ele verifica a correta conexão de cada um dos 4 pares analisados, tá, analisando cada um dos 8 condutores, se estão dentro das configurações 568A ou 568B. E aí o mapa ele irá verificar os seguintes itens, tais como continuidade pino a pino, curto-circuito entre 2 ou mais condutores, pares transpostos, né? Então ele verifica se os pares estão corretos ou se está invertido, como vocês podem ver aqui na imagem, ou se tem algum erro no mapeamento dos fios, ou se ele está dividido, tá? Então o IMAP ele verifica isso dentro do certificador. Também é verificado no certificador, tá? O comprimento do cabo, por exemplo, né? O padrão EIA-TIA 568 especifica os comprimentos máximos que cada segmento deve ter, sendo que para obter, o equipamento utiliza a técnica de reflectometria no domínio de tempo, que chama TDR. E essa reflectometria, ela justamente reflete, né? Ela manda uma luz, tá? Um impulso e espera um retorno, tá? Então, pela técnica TDR, um pulso elétrico é enviado em uma das extremidades do cabo, sendo cronometrado o tempo de retorno do pulso refletido na outra extremidade. Com base na velocidade nominal de propagação, configurada previamente no equipamento, no certificador, o resultado da cronometragem é comparado com o valor referência, permitindo então determinar o comprimento do cabo analisado. Então, o certificador ele verifica inúmeras coisas, tá? Para ver se de fato seguiu todas as normas do cabeamento estruturado. Além disso, ele verifica outras coisas, né? O certificador verifica a atenuação, se está vendo a perda de retorno, atraso de propagação, desfio de propagação, entre vários outros. Então, é um equipamento primordial para cabeamento estruturado, apesar do seu alto preço. Ele faz aí diversos testes para ver se está tudo ok em poucos segundos e evita aí possíveis problemas futuros. Nesta aula, nós estudamos a certificação do cabeamento, que aponta erros que não se percebe no momento em que se executa o serviço de crimpagem. Conhecemos também o que é certificação e sua real importância e vimos que, se um cabeamento de rede ele não for certificado, não haverá garantias técnicas de que ele possa ser explorado
com total desempenho e segurança. E é por isso que é tão importante que se faça a certificação com os equipamentos adequados para tais finalidades. Até mais, desejo bons estudos.